Olá, internautas do Correio do Estado. Vocês estão acompanhando a gente por nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Eu sou o Eduardo Miranda, jornalista aqui do Correio do Estado. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa redação o presidente da Federação das Câmaras Portuguesas de Comércio no Brasil, Nuno Rebelo de Souza, e também o empresário da Rota do Azeite e Vinhos, Vitor Manuel Diniz. Bom, eu vou explicar antes de conversar com ambos, aqui com os dois, o motivo da visita deles a Campo Grande. Está prestes a ser instalada em Campo Grande uma Câmara de Comércio entre Brasil e Portugal, né? Os empresários daqui, empresários de lá, eles vão oferecer toda uma estrutura para facilitar os negócios entre os dois países. E essa é a ponte já para a primeira pergunta aqui que eu faço para o Nuno. Nuno, obrigado por estar aqui conosco, né, em primeiro lugar. É um prazer. Nuno, bem direto para o nosso internauta, qual o objetivo dessa Câmara e o que ela pode facilitar os negócios entre empresários brasileiros de Mato Grosso do Sul e portugueses? Muito boa tarde a todos. Portugal e o Brasil atravessam a melhor fase de sempre. Eu diria que nos últimos 4, 5 anos assistimos a uma transformação da relação entre Portugal e o Brasil e isso tem demandado muito das câmaras e é por isso que nós estamos cada vez mais com empresários brasileiros e portugueses a criar estas câmaras de comércio que apoiam os negócios entre os dois países. Nós apoiamos os empresários portugueses que estão vindo para o Brasil, muitos deles até estão em vários estados do Brasil e eles estão crescendo os seus negócios. É o caso aqui do nosso amigo Vitor, ele já estava em outros estados e aí ele foi crescendo o negócio dele para o estado de Mato Grosso do Sul e para o Mato Grosso, para o interior do Brasil. Mas temos também, e cada vez mais, eu diria que nos últimos anos essa tem sido a grande força das câmaras portuguesas ao longo do Brasil e temos hoje 16 câmaras portuguesas estaduais, que é apoiar o empresário brasileiro que quer ir para Portugal, seja por questões pessoais, a família, o filho vai estudar, por investimento, seja por opção profissional. Então temos muitos aposentados e não aposentados que escolhem Portugal para fazer os seus investimentos e escolhem Portugal porque Portugal é fácil fazer, é fácil entrar, é fácil entender, é fácil, você tem o apoio do governo português para você dali poder crescer para toda a Europa. E você pela primeira vez aqui em Campo Grande, né, Nuno? Como você está recebendo esse interesse da sociedade aqui sul-mato-grossense por Portugal? Não é só negócios, como você acabou de contar para a gente. Como que você vê esse interesse e o que isso pode engrandecer e melhorar ainda mais esse intercâmbio? Assim, as câmaras portuguesas, elas são associações sem fins lucrativos, ou seja, nós não temos apoio direto do governo português. Contudo, nós trabalhamos em estreita parceria com os consulados, com as agências do governo português e, portanto, nós temos um acesso muito bom em Portugal para mostrar aos empresários brasileiros todos os fundos, todas as iniciativas que existem hoje em Portugal para atrair investidores estrangeiros, pessoa física, pessoa jurídica, que querem ir para Portugal investir. Tem um co-investimento do governo português, eles têm vários mecanismos, desde startups, que hoje é também um dos grandes atrativos de Portugal. Lisboa é hoje o terceiro, quase a ser o segundo centro de startups em Portugal, junto com Berlim e junto com Londres. É já à frente de Paris. Então, isso é porque o governo português conseguiu estruturar um conjunto de iniciativas e incentivos. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um namoro, é quase um namoro. Eu estou na Câmara de São Paulo, eu estou baseado em São Paulo e nós estamos já há mais de 6 meses com um namoro, aqui pela mão não só do Vítor, mas de outros empresários, que hoje hoje já existe um conjunto de empresários que representam e que na prática eles no dia-a-dia quase constituíram uma Câmara Portuguesa porque eles hoje juntam um conjunto de empresários aqui, fazem missões a Portugal, tem vários empresários aqui que juntam empresários no Mato Grosso do Sul que querem ir a Portugal ver o que é que está a acontecer, querem investir em Portugal, só que eles vão direto sem qualquer apoio de uma estrutura
como a estrutura que nós vamos criar. Então, essa estrutura vai, no fundo, organizar essas missões a Portugal e vai encaminhar investidores que entram pelas várias câmaras e pelos vários consulados no Brasil, até mesmo pelas câmaras portuguesas que estão em Portugal e que querem investir no agronegócio. Eu quero investir no agronegócio neste setor, eu quero investir na área de papel e celulose. Temos uma grande empresa portuguesa que veio ter connosco e diz: olha, eu estou à procura de fazendas no Brasil para instalar uma fábrica de papel e celulose, quais são as alternativas? E aí, obviamente, o Governo, a agência do Governo português e as câmaras encaminham para os Estados que faz mais sentido desenvolver essa atividade económica. Vitor, muito obrigado também pela visita aqui no Correio do Estado. Você atua nos 2 países, você tem negócios nos 2 países, tem negócios aqui em Mato Grosso do Sul também, é um dos entusiastas dessa Câmara e na perspectiva de quem faz negócio, o que essa Câmara vai melhorar ainda mais? A gente sabe que tem alguns entraves de tributos aqui no Brasil, algumas dificuldades burocráticas, né? Vai acelerar ainda mais os negócios entre os 2 países, entre a comunidade brasileira e portuguesa? Boa tarde a todos. Realmente, essa Câmara do Comércio em Mato Grosso do Sul já vem sendo namorada já há uns 6 meses, né, Nuno? E nós nos juntamos com esse grupo de empresários por isso mesmo, porque nós vemos essa nossa união, nós já tínhamos essa união antes dessa Câmara, mas agora nos juntamos nessa Câmara, nós temos mais possibilidades de fazermos negócios, de juntarmos empresários portugueses que queiram vir para Mato Grosso do Sul e gente de Mato Grosso do Sul que queira investir em Portugal. E a Câmara do Comércio de Portugal, que vai ser montada aqui em Mato Grosso do Sul, é para unirmos essas forças e para termos esse convívio mensalmente, para a gente trocar ideias, para se poder levar, por exemplo, a nossa cultura de Mato Grosso do Sul para Portugal e vice-versa, que nem eu estou fazendo hoje com os produtos de Portugal, com os vinhos e azeites que eu trago hoje já para Mato Grosso do Sul. E mediante isso, nós temos também os empresários aqui já de Mato Grosso do Sul, que já conhecem esse trabalho, mas com a Câmara é um modo mais de a gente se juntar e se fazer um trabalho cada dia melhor, porque o nosso país, Portugal e Brasil, sempre se deram muito bem, e eu, como investidor de Mato Grosso do Sul, sou uma das pessoas que puxa a bandeira e falei: Nuno, temos que abrir essa Câmara. O Nuno já tinha falado que queria abrir em Campo Grande. Então, eu vejo com bons olhos e com os empresários que se juntaram a isso, ao nosso grupo, realmente vai ser muito, muito bom tanto para Mato Grosso do Sul, como para todos nós que estamos empenhados em fazer isso aí. O Nuno já falou em alguns produtos, o Vitor falou em alguns produtos, Nuno, já que o brasileiro ele está acostumado, ele tem uma referência de qualidade, produtos que provém de Portugal, como o azeite e o vinho. O turismo em Portugal ele também está muito em alta, né? Então o brasileiro ele sabe alguns bons produtos de Portugal, é lógico que esses são os cartões de visita, tem muito mais. Mas o que Portugal também pode ganhar com alguns produtos aqui do Mato Grosso do Sul e com o que a gente tem para oferecer, sobretudo um estado muito forte na área do agronegócio, esse intercâmbio pode ser incrementado? Sem dúvida. Assim, outra coisa que nos apoia muito é o facto de São Paulo e Mato Grosso do Sul terem uma proximidade muito grande em termos consulares, não é? O nosso cônsul-geral de Portugal em São Paulo, ele é também o cônsul-geral aqui de Mato Grosso do Sul. Daí a ideia de partir de São Paulo, a Câmara de São Paulo, fazer uma Câmara no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, mas uma Câmara que seja quase uma subsidiária, uma Câmara compartilhada, que a gente consiga trazer as melhores práticas que nós temos em São Paulo para cá. Nós hoje em São Paulo temos mais de 500 empresas associadas na Câmara Portuguesa de São Paulo, fazemos mais de 60 eventos por ano. Porquê é que isso é importante? É importante porque a Câmara Portuguesa aqui vai trazer, por exemplo, empresários que vêm junto com os nossos ministros e secretários de Estado do governo português. Quando vêm ao Brasil, muitas vezes eles procuram conhecer novas oportunidades, trazer empresários que querem investir, como essa empresa que quer investir na área do papel e celulose, temos na área da energia, temos na área de petróleo e gás, enfim, que não é obviamente aqui o forte, mas empresas portuguesas que estão a vir para o Brasil
em vários setores e trazendo não só os produtos tradicionais portugueses, mas trazendo muita coisa que Portugal hoje faz bem, seja na área do serviço, seja na área da indústria. Hoje, pouca gente sabe isso no Brasil, mas a indústria de calçado, a indústria têxtil portuguesa é uma das mais avançadas do mundo, seja em termos de processos, seja em termos tecnológicos. Então nós hoje temos, inclusive nós estamos com um grande grupo e grande empreendedor brasileiro que está indo para Portugal para fazer um grande investimento têxtil lá no norte, ali na região de Guimarães, perto do Porto, porque efetivamente existe um know-how muito grande hoje em Portugal. Portugal hoje tem muita tecnologia nos seus produtos, nos sapatos, a seguir a Itália, isto dito pelo próprio Secretário de Estado e pelo Ministro português. Portugal hoje, em termos de tecnologia, na Europa, em sapato e têxtil, é número 1, número 2, não é? Nuno, e há incentivos para quem deseja investir em Portugal? Existe incentivo? Existe. Nós temos hoje vários tipos de incentivos. Eu vou-lhe dar 3 exemplos. O mais conhecido é o Programa Portugal 2020. O Programa Portugal 2020 é um programa que tem já 4 anos. Já distribuiu até hoje 7,5 bilhões de euros em incentivos para empresários e organismos que querem investir em Portugal com investir. Como é que funciona? Você, todos os anos, tem uma janela. O Portugal 2020 está aberto agora, abriu no início de janeiro e está aberto agora até 15 de março. Você cadastra, tem empresas de consultoria no Brasil, em Portugal, que ajudam a preparar todo o projeto. Você cadastra e se o projeto for considerado dentro do pilar de internacionalização, aumento de competências e falta-me aqui agora você tem que levar novas competências, você tem que levar capacidade de internacionalização e tem um outro pilar de inovação, empreendedorismo. Se você estiver dentro de um desses pilares, o governo português empresta-lhe até 7%, até 7 anos, você consegue obter cerca de 60% do financiamento e desses 60% você pode conseguir 40% a fundo perdido. E o resto você paga durante 7 anos com taxa de juros zero. E, portanto, temos vários, na nossa Câmara e nas várias câmaras do Brasil, temos vários empresários brasileiros. Vou-lhe dar um exemplo de um que eu conheço bem, que é um empresário que fez uma fábrica ali perto do Porto, um investimento de 12 milhões de euros para fazer produtos de sabão de coco. Então, ele levou uma tecnologia, um produto que aqui é perfeitamente utilizado por todo o mundo, que é o sabão de coco, que é um produto que tem características medicinais fantásticas, não só na lavagem para crianças, para bebés, mas pode ser utilizado para inúmeras coisas no setor químico. E ele está a fazer uma fábrica em Portugal com este investimento de 12 milhões. Ele foi apoiado pelo Portugal 2020 e dali ele vai exportar para depois fazer fábricas pela Europa fora. Estou agora com investidores, grandes investidores brasileiros na área de educação, grandes investidores brasileiros na área da distribuição médica, área de medicina, farmacêutica, vários olhar oportunidades em Portugal para entrar em Portugal como porta de entrada na Europa. E de lá para cá também tem oportunidades e a ideia de destravar alguns investimentos. Depois você tem, por exemplo, PME Investimentos. A PME Investimentos é uma estrutura do governo português que criou com um fundo de 200 milhões de euros para ajudar startups estrangeiras que querem ir para Portugal. O exemplo, ainda agora conseguimos levar um grande fundo de Minas Gerais, um dos maiores fundos de Minas Gerais em startups, que abriu em Portugal uma sucursal para procurar e para trazer para o seu fundo startups portuguesas. Esse fundo de 200 milhões, o governo português coloca 50%. Então você é uma startup que quer ir para Portugal para depois crescer para toda a Europa, para todo o mundo. Você, se fizer um investimento a partir de, acho que não sei se são 500 mil euros, você mete 500 mil euros, eles colocam 500 mil euros. Você é um investidor que coloca 5 milhões, o governo português coloca 5 milhões, em condições, durante um período largo, eles emprestam esse dinheiro e você paga sem juros. Entendi. O hino de Portugal, nem de propósito. Foi de propósito. É isso aí. Mas, Vitor, agora, que conselho você dá para uma dica para o empresário dos dois países, né, que quer investir aqui, quer investir lá, e
sobre fazer negócios no Brasil e em Portugal. Você que atua nas duas pontas. Eu posso dizer o seguinte, que é um bom empreendimento que realmente eu como português, como investidor aqui em Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e agora trazendo produtos de Portugal para o Brasil, é um ótimo negócio e com esse handicap que Portugal nos dá também para poder ajudar, tanto daqui para Portugal como de Portugal para o Brasil, isso é muito, muito interessante, essa união e esse trabalho que se faça para que se possa investir cada dia mais nos nossos produtos, nos nossos daqui do Brasil, tantos os produtos também que vêm de Portugal. Então é muito interessante e eu aconselho a todos os nossos empresários de Mato Grosso do Sul a investirem em Portugal e os portugueses também que estiverem aqui quiserem investir aqui em Mato Grosso do Sul, aqui é muito bom. Conversei com o Vitor Diniz, empresário português que trabalha no Brasil e em Portugal. Agradeço a audiência de vocês. Muito obrigado, gente. Obrigado, boa tarde. Eu que agradeço a todos e boa tarde.